Eles nunca quiseram que você descobrisse por que suas manifestações falham. Enquanto milhões repetem afirmações, visualizam obsessivamente e praticam gratidão forçada sem resultados concretos, um pequeno grupo compreende o mecanismo oculto que bloqueia o acesso ao campo quântico. Você não falha por falta de técnica ou conhecimento. Você falha porque existe uma interferência dimensional que ninguém te ensinou a identificar e a dissolver. Este bloqueio opera em um nível tão sutil que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando manifestar sem nunca perceber que está transmitindo o sinal oposto ao que deseja. As instituições espirituais comerciais prosperam exatamente nessa ignorância, vendendo técnicas superficiais enquanto omitem o verdadeiro mecanismo de desbloqueio. Cada dia operando com essa interferência ativa é outro dia alimentando o padrão que sabota suas criações. Agora existe uma oportunidade de expor esse mecanismo invisível e reconfigurar sua transmissão para o campo, aquele que transforma ruído em sinal claro e resistência em fluxo magnético. Mas compreender isso exige que você abandone tudo o que aprendeu sobre manifestação e encare uma verdade desconfortável sobre sua própria frequência. A grande maioria vive sob a ilusão confortável de que o campo quântico é uma entidade externa que precisa ser convencida, persuadida ou suplicada através de rituais elaborados e repetições mecânicas. Esta é a primeira e mais fatal distorção, que mantém bilhões presos em ciclos de tentativa e frustração. O campo quântico não é um Deus caprichoso que escolhe a quem atender. É um sistema de resposta perfeita, matematicamente preciso, que reflete de volta a frequência exata que você transmite, sem julgamento, sem favorecimento, sem exceções. Quando você não recebe o que conscientemente deseja, não é porque o universo está negando seu pedido. É porque existe uma contradição fundamental entre o que você declara querer e o que você está vibracionalmente transmitindo. Esta contradição cria o que pode ser descrito como ruído dimensional, uma interferência que cancela seu sinal antes mesmo de ele alcançar o campo de manifestação. Para compreender como essa interferência opera, é necessário primeiro entender a estrutura real da criação consciente, o que as tradições espirituais chamam de manifestação, e o que a física quântica descreve como colapso da função de onda, são descrições diferentes do mesmo fenômeno. No nível fundamental da realidade, tudo existe como potencial não materializado, ondas de probabilidade aguardando uma frequência específica para colapsar em forma concreta. Sua consciência não é uma observadora passiva desse processo. Ela é a frequência que determina qual possibilidade se materializa. Neville Goddard, um dos poucos que compreendeu verdadeiramente esse mecanismo, repetia incessantemente que a sensação é o segredo. Mas poucos entenderam a profundidade radical dessa afirmação. Ele não estava falando sobre emoções superficiais ou entusiasmo temporário. Estava descrevendo o estado vibracional persistente que sua consciência mantém independentemente do que você conscientemente pensa estar sentindo. Este estado vibracional de fundo é determinado não pelos seus pensamentos conscientes, mas pelas suas crenças subconscientes mais profundas sobre realidade, merecimento e possibilidade. São essas crenças invisíveis que criam a interferência dimensional. Quando você conscientemente visualiza a abundância, enquanto subconscientemente carrega a crença de que riqueza é difícil, improvável ou reservada para outros, você está transmitindo duas frequências opostas simultaneamente. O resultado não é a manifestação do que você deseja, mas a perpetuação exata do que você subconscientemente acredita. O campo quântico
responde com perfeição matemática à frequência mais forte e consistente. E a frequência subconsciente, por operar continuamente em segundo plano, sempre vence a intenção consciente esporádica. Este é o mecanismo oculto que explica por que pessoas que nunca estudaram lei da atração manifestam com facilidade, enquanto praticantes dedicados lutam por anos sem resultados tangíveis. Os primeiros não carregam a contradição interna. Eles simplesmente são o que desejam manifestar, sem conflito entre camadas de consciência. Os segundos estão constantemente em guerra civil vibracional, tentando sobrepor pensamentos positivos sobre um fundamento de dúvida, medo e descrença. A física quântica oferece uma analogia perfeita através do fenômeno de interferência de ondas. Quando duas ondas de mesma amplitude, mas fases opostas se encontram, elas não se somam. Elas se cancelam mutuamente, produzindo silêncio. Quando seu desejo consciente e sua crença subconsciente estão em fases opostas, o resultado não é manifestação parcial, é cancelamento completo. Você permanece exatamente onde está, não porque o campo não responde, mas porque está respondendo perfeitamente ao sinal de cancelamento que você inconscientemente transmite. A questão, então, não é como manifestar mais intensamente, mas como identificar e dissolver as crenças contraditórias que criam interferência destrutiva em seu campo vibracional. Aqui reside a verdade que nenhuma indústria espiritual comercial revelará voluntariamente. O problema nunca foi sua capacidade de criar. Foi o fato de que você está criando perfeitamente a partir de um conjunto de instruções contaminadas. Suas crenças subconscientes não são defeitos pessoais ou karma de vidas passadas. São programações instaladas sistematicamente através de condicionamento familiar, educacional, cultural e midiático desde o nascimento. Você foi deliberadamente treinado para duvidar de sua capacidade criativa, para acreditar em limitação como realidade objetiva e para aceitar luta como o caminho necessário. Este condicionamento não foi acidental. Uma população que desconhece seu poder criativo inato é infinitamente mais controlável do que uma que compreende ser o arquiteto consciente de sua própria experiência. Os sistemas de controle social dependem fundamentalmente dessa ignorância para sua perpetuação. Um ser humano que dissolve a interferência e opera em coerência vibracional total torna-se impossível de manipular através de propaganda de escassez, medo fabricado ou promessas externas. Esta é a razão pela qual o verdadeiro mecanismo permanece oculto, enquanto técnicas superficiais são amplamente comercializadas. A boa notícia é que a interferência, sendo aprendida, pode ser desaprendida. A má notícia é que isso exige mais do que técnicas. Exige arqueologia psicológica brutal, a disposição de expor e examinar as crenças mais profundas que moldam sua realidade, muitas das quais operam completamente fora de sua consciência cotidiana. Mas antes de explorar como dissolver essas interferências, é crucial compreender os sinais específicos que revelam sua presença ativa em seu campo. O primeiro sinal é a manifestação de versões distorcidas ou opostas do que você deseja. Você visualiza a abundância financeira e recebe contas inesperadas. Você afirma relacionamentos saudáveis e atrai dinâmicas tóxicas. Você declara saúde e experimenta sintomas novos. Estes não são castigos cósmicos ou má sorte. São reflexos precisos de contradições internas. O campo está respondendo perfeitamente à frequência mista que você transmite, materializando exatamente a experiência que corresponde à sua vibração dominante. O segundo sinal é esforço excessivo, sem resultados proporcionais.
quando você está em coerência vibracional. A ação flui naturalmente e portas se abrem com sincronicidade notável. Quando há interferência, você trabalha incansavelmente. Aplica todas as técnicas, mas permanece estagnado ou avança apenas para retroceder. Este padrão de 2 passos à frente e 3 para trás é a assinatura inequívoca de contradição vibracional ativa. O terceiro sinal é a sensação persistente de estar separado do que você deseja. Se você consegue imaginar claramente um objetivo, mas ele parece existir em uma realidade paralela inacessível, isso indica que suas crenças subconscientes classificaram esse desejo como impossível ou inadequado para você. O campo não pode colapsar em sua experiência, aquilo que você vibracionalmente mantém à distância. O quarto sinal é sabotagem inexplicável. Oportunidades aparecem, mas você perde prazos, adoece no momento crucial ou toma decisões impulsivas que destroem o progresso. Esta autossabotagem não é falta de vontade consciente. É o sistema de crença subconsciente protegendo a identidade antiga contra a transformação. Para esse sistema, mudança representa ameaça existencial. Ele prefere manter você seguro na familiaridade da limitação do que permitir expansão para território desconhecido. O quinto sinal é a incapacidade de sustentar estados elevados. Você experimenta momentos de clareza, alegria ou certeza absoluta, mas rapidamente retorna ao estado de ansiedade, dúvida ou frustração. Estas oscilações revelam que seu ponto de ajuste vibracional, determinado por crenças profundas, continua ancorado na frequência antiga. Experiências temporárias de estados elevados não reescrevem o código de fundo. Apenas o trabalho direto com as crenças subjacentes pode alterar permanentemente seu ponto de ajuste vibracional. Identificar esses sinais é apenas o primeiro passo. A questão crucial é como acessar e dissolver as crenças que operam abaixo da consciência cotidiana, criando interferência constante em seu campo de manifestação. Aqui, a maioria das abordagens espirituais falha espetacularmente. Elas oferecem afirmações para sobrepor as crenças negativas, como se fosse possível pintar sobre ferrugem e esperar estrutura sólida. Afirmações conscientes não penetram o subconsciente quando contradizem crenças profundamente enraizadas. Na verdade, podem fortalecer a contradição ao tornar a lacuna entre desejo e crença ainda mais evidente. O verdadeiro trabalho ocorre em um território diferente, através de um processo que pode ser descrito como reimplantação de pressupostos fundamentais. Neville Goddard chamava isso de assumir o estado desejado. Mas, novamente, poucos compreendem a precisão técnica dessa instrução. Assumir não é fingir ou pretender. É entrar em um estado de consciência onde a realidade desejada já é um fato consumado e habitar esse estado até que ele se torne mais real para você do que as circunstâncias físicas atuais. Este processo não acontece através de repetição mecânica de técnicas. Acontece através da imersão consciente em um estado vibracional específico, até que esse estado reescreva as crenças de fundo que determinam sua frequência basal. Existe uma técnica específica, documentada através de experimentação direta por praticantes avançados, que acessa diretamente o nível onde as crenças interferentes residem. Esta técnica opera no limiar entre vigília e sono, o estado hipnagógico onde as barreiras entre consciente e subconsciente se dissolvem temporariamente. Neste estado, a mente crítica, que normalmente defende crenças existentes, relaxa, permitindo a implantação de novos pressupostos diretamente na matriz subconsciente. A mecânica é precisa. Primeiro,
você deve identificar a crença específica que cria interferência. Não generalizações vagas como "não mereço", mas declarações precisas como "pessoas como eu não ganham esse valor" ou "relacionamentos sempre terminam em desilusão". Segundo, você formula o pressuposto oposto, não como desejo futuro, mas como fato presente. Eu naturalmente ganho esse valor. Ou meus relacionamentos fluem em harmonia crescente. Terceiro, e este é o passo que separa sucesso de fracasso, você entra no estado hipnagógico através de relaxamento físico profundo enquanto mantém consciência mental alerta. Quarto, nesse estado limiar, você satura sua consciência com a sensação visceral do pressuposto desejado sendo já verdadeiro. Não visualização elaborada, mas a sensação simples e concentrada de que é assim. Quinto, você mantém essa saturação até que o sono natural chegue, permitindo que o novo pressuposto seja o último pensamento consciente, antes de mergulhar no subconsciente. Este processo, quando executado com precisão e consistência, reescreve diretamente o código de fundo que determina sua frequência vibracional. Mas há aspectos críticos que raramente são mencionados. O primeiro é que o processo deve ser repetido até que o novo pressuposto se torne automático, até que você não precise mais esforço consciente para sustentá-lo. Quantas repetições? Isso varia, mas geralmente entre 21 e 40 dias de prática consistente. O segundo aspecto é que durante esse período de reimplantação, o campo testará sua convicção apresentando circunstâncias que refletem a crença antiga. Esta não é sabotagem cósmica. É o atraso natural entre mudança interna e reorganização externa. Reagir a essas circunstâncias reforça a crença antiga. Manter o novo pressuposto, independentemente das aparências, permite que a realidade externa se alinhe. O terceiro aspecto, talvez o mais importante, é que você não pode fazer este trabalho efetivamente enquanto consome conteúdo ou mantém relacionamentos que reforçam constantemente as crenças antigas. Sua dieta informacional e círculo social criam o campo vibracional no qual você opera. Exposição constante a narrativas de escassez, limitação ou vitimização recontamina o campo que você está tentando limpar. Jacobo Greenberg, o neurocientista mexicano cujas pesquisas revolucionárias sobre consciência foram abruptamente interrompidas por seu desaparecimento misterioso, demonstrou experimentalmente que o campo neuronal individual não termina na pele. Ele se estende e interage constantemente com campos de outras consciências e com o campo quântico mais amplo. Greenberg provou que estados meditativos profundos aumentam a coerência desse campo, permitindo interação mais direta com a matriz de potencialidade. Suas descobertas validam cientificamente o que praticantes avançados sempre souberam. O estado de sua consciência não apenas interpreta a realidade, mas literalmente participa de sua construção contínua. Quando você dissolve interferências internas e opera em coerência vibracional, seu campo neuronal interage com o campo quântico de maneira mais limpa, mais direta, colapsando possibilidades desejadas com precisão e velocidade que parecem miraculosas para observadores externos. Mas não há milagre. Há apenas física aplicada em níveis de realidade que o materialismo convencional se recusa a investigar seriamente. Michael Talbot, em sua síntese magistral sobre o universo holográfico, propôs que cada parte contém informação do todo. Aplicando esse princípio à manifestação consciente, cada pensamento e cada emoção que você sustenta transmite informação para a totalidade do campo. E o campo responde organizando experiências
que correspondem à qualidade dessa informação. Quando suas transmissões são contraditórias, o campo recebe instruções conflitantes e produz resultados ambíguos ou bloqueados. Quando suas transmissões são coerentes, o campo recebe instruções claras e produz manifestações precisas. A responsabilidade, portanto, não está no campo, está inteiramente em você, especificamente na qualidade de coerência ou incoerência de suas transmissões subconscientes. Esta responsabilidade total é libertadora e aterrorizante simultaneamente. Libertadora porque significa que você possui capacidade absoluta de transformação. Aterrorizante porque elimina todas as desculpas externas. Não há mais universo conspirando contra você, karma impagável ou limitações impostas por forças externas. Há apenas o reflexo perfeito de sua frequência interna. A resistência a aceitar essa verdade é compreensível. O ego humano prefere atribuir fracasso a fatores externos do que confrontar as crenças autodestrutivas que mantém operando em segundo plano. Mas essa preferência tem um custo devastador. Cada dia atribuindo seus resultados a causas externas é outro dia fortalecendo exatamente as crenças que criam os resultados indesejados. O ciclo se perpetua não por maldição externa, mas por recusa em assumir responsabilidade vibracional total. Aqueles que ousam fazer esse trabalho, que mergulham nas profundezas de suas próprias crenças contraditórias e as dissolvem sistematicamente, emergem com capacidade de manifestação que parece sobrenatural. Oportunidades aparecem do nada. Pessoas certas surgem no momento perfeito. Recursos se materializam quando necessários. Obstáculos se dissolvem sem explicação lógica. Observadores externos chamam isso de sorte extraordinária ou destino favorável. Praticantes conscientes reconhecem como operação natural de um campo vibracional limpo, transmitindo sinais claros para o campo quântico responsivo. Mas há um aspecto final dessa verdade que precisa ser explicitamente declarado. O campo quântico não distingue entre desejável e indesejável. Ele responde à frequência dominante, seja ela qual for. Quando você foca obsessivamente no que não quer, temendo sua manifestação, você transmite a frequência daquilo que teme. O campo, sendo imparcial, reflete de volta experiências que correspondem a essa frequência. Isto explica por que preocupação constante frequentemente materializa exatamente os cenários temidos. Não porque o universo é cruel, mas porque preocupação é foco intenso carregado de emoção. Exatamente a combinação que sinaliza ao campo para priorizar aquela possibilidade. Compreender isso transforma completamente sua abordagem à vida. Você para de lutar contra o que não quer e começa a habitar vibracionalmente o que deseja. Esta mudança de combate para incorporação é a diferença entre esforço interminável e fluxo magnético natural. O primeiro dispersa energia lutando contra sombras. O segundo concentra energia sustentando frequências específicas até que se materializem. A técnica específica para dissolver bloqueios em tempo real, quando você os detecta operando, é simples, mas exige disciplina. No momento em que você percebe dúvida, medo ou sensação de impossibilidade surgindo, não a combata. Observe-a conscientemente, reconheça a crença subjacente que a gera, e então deliberadamente escolha habitar o pressuposto oposto. Este não é pensamento positivo forçado. É escolha vibracional consciente. Você está literalmente selecionando qual frequência transmitir naquele momento. Com prática, essa capacidade de escolha consciente se torna instantânea. Crenças antigas ainda podem surgir, mas você não mais permite que sequestrem sua frequência. Você as reconhece como programação obsoleta
agradece pela proteção que tentaram oferecer no passado e conscientemente escolhe transmitir a partir do pressuposto que sustenta sua realidade desejada. Esta prática, executada consistentemente ao longo de semanas, reescreve completamente seu ponto de ajuste vibracional. O que antes exigia esforço consciente para manter, torna-se seu estado natural. E quando seu estado natural incorpora o pressuposto de realização, o campo quântico não tem escolha senão refletir de volta experiências que correspondem a esse pressuposto. Agora você compreende o mecanismo oculto. A razão pela qual o campo quântico parecia não responder não era falha do campo. Era interferência dimensional, criada por contradição entre desejo consciente e crença subconsciente. Essa interferência não é permanente nem intransponível. É padrão aprendido que pode ser sistematicamente desaprendido através de reimplantação deliberada de pressupostos em níveis profundos de consciência. O trabalho não é fácil porque exige confrontar crenças que você carrega há décadas, muitas instaladas na infância, antes mesmo de desenvolver pensamento crítico. Mas a alternativa é permanecer aprisionado em ciclos perpétuos de tentativa e frustração, visualizando intensamente enquanto transmite sinais contraditórios, esperando que técnicas superficiais superem programação profunda. Isso não acontece. Nunca aconteceu. Nunca acontecerá. O campo responde ao que você é vibracionalmente, não ao que você espera consciente ser. Quando o que você é e o que deseja entram em coerência total, manifestação deixa de ser mistério ou luta. Torna-se consequência natural e inevitável de transmissão clara. A decisão diante de você é cristalina. Continuar operando com interferência ativa, culpando o universo ou técnicas inadequadas por resultados bloqueados, ou assumir responsabilidade vibracional total, mergulhar nas profundezas de suas crenças contraditórias e fazer o trabalho específico de dissolvê-las no nível onde residem. Este trabalho não pode ser terceirizado. Nenhum guru, ritual ou ferramenta externa pode fazer por você. Mas também não é mistério reservado para iniciados especiais. É processo mecânico, reproduzível, que qualquer pessoa disposta a executá-lo pode dominar. A única questão real é se você possui coragem suficiente para abandonar as narrativas confortáveis que justificam limitação e assumir o poder criativo que sempre foi seu. Todo o conhecimento necessário está agora diante de você. A técnica específica foi revelada. Os sinais de interferência foram identificados. O mecanismo de dissolução foi explicado. O que determina se isso transforma sua realidade ou permanece como informação interessante, mas inaplicada, é exclusivamente sua disposição de implementar consistentemente, sem desculpas, sem desvios, até que coerência vibracional se torne seu estado permanente. Todo verdadeiro progresso começa com compreensão profunda de seu papel como criador consciente. E o caminho mais direto para acessar os estados de consciência, onde reimplantação de pressupostos ocorre efetivamente, é através de prática meditativa estruturada. Desenvolvemos ferramentas de áudio específicas que induzem o estado hipnagógico ideal para este trabalho, acelerando dramaticamente o processo de dissolução de interferências e estabelecimento de coerência vibracional. Para acessar essas ferramentas e começar imediatamente a destravar seu campo quântico, clique no link na tela ou nos comentários. Se este conhecimento ressoou com algo profundo em você, se você reconheceu seus próprios padrões de bloqueio nas descrições apresentadas, declare nos comentários: fez sentido para mim. Sua declaração não é apenas feedback. É o primeiro ato consciente de assumir responsabilidade vibracional total.
A frequência que você transmite determina a realidade que você experimenta. Não amanhã, agora. A escolha sempre foi e sempre será exclusivamente sua.